Eu acho que descobrimos qual vai ser a inovação do sucessor do Nintendo Switch, vulgo Nintendo Switch 2. Na semana passada fizemos um vídeo de discussão aqui no canal entre os membros da equipe Coelho no Japão sobre o anúncio do Nintendo Switch 2 e as nossas expectativas. E naquela discussão pintou uma teoria que depois de alguns minutos de conversa a gente ficou pensando, e na real, cara, faz muito sentido. Pode ser que esse seja verdadeiramente o plano da Nintendo pro próximo console. Bom, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. Lembrando que hoje tem bônus no final do vídeo e toda sexta-feira e algumas vezes no domingo temos o nosso quadro hashtag Nintendo a Sério, um quadro sobre debates onde a gente se aprofunda em algum assunto interessante com pesquisa e informação para que quando você chegar no final do vídeo saia de fato agregando algo para você pra gente sair daquela discussão rasa da internet. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no botãozinho aí de se inscrever no canal, vem fazer parte aqui da comunidade e ativa o sininho de notificações que é muito importante aqui nesse período agora, deixando o seu like também, porque através do like você tem o superpoder de fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, beleza? Dito isso, sem mais delongas, hoje o tema do vídeo é mais no sentido das ideias, então bora discutir aí sobre o futuro. Mas antes de começar, deixa eu apresentar pra vocês o Pereira, cara. Não é o Wesley Safadão dos games. Esse é o Pereira Retro Games, que tem essa loja maravilhosa, que é um paraíso dos games em São Paulo. Você pode ir lá, jogar videogame de graça com ele, conversar com a equipe que ama videogames, ama Nintendo, que é a loja Pereira Retro Games, que fica na Avenida Ipiranga 877, sala 31, onde eles têm retro games de todos os consoles, incluindo consoles originais antigos. E se você tem um, eles fazem manutenção pra você também, cuidam do seu Nintendo Switch, restauram o seu Game Boy e a sua coleção. E tem um monte de raridade interessante. Cara, a galera lá é tão gente boa que você abre um sorriso só de chegar lá. E o legal é que eles atendem por WhatsApp também. Esse número que vocês estão vendo aí na tela, vocês podem fazer pedido, perguntar o que eles têm ali. Porque além de você poder visitar em São Paulo, eles também enviam pro Brasil inteiro. Recomendo vocês entrarem no YouTube lá do Pereira Retro Games, que eles fazem live toda semana. E nas lives eles fazem altos descontos também. Pereira também tá lá no Instagram. Vocês podem tirar dúvidas, conversar com a equipe deles por lá. E até mesmo trocar uma ideia sobre videogame. Se você quer edições especiais de Nintendo Switch, eles têm praticamente todas. É isso aí, tamo junto, Pereira. Adoro você, cara, carismático demais e valeu muito por apoiar sempre o conteúdo aqui do canal. Espero que venda muitos amigos aí também. E agora bora pro vídeo. Eu quero começar falando já que essa teoria ela tem origem com o presidente da Nintendo e algumas falas dele. No último programa que a gente fez aqui, fazendo uma discussão com a equipe Coelho no Japão, que inclusive o vídeo tá aqui na descrição se vocês quiserem ver, a gente discutiu sobre o presidente da Nintendo e a última reunião de investidores. É importante eu pontuar aqui, cara, que essa suposta fala do presidente é suposta porque existem problemas de traduções e repasses nas falas quando elas aparecem ali nas notícias, mas isso também faz muitas ideias acabarem surgindo. E uma das perguntas, o presidente da Nintendo respondeu qual seria o conceito do sucessor do Nintendo Switch. Ele falou o seguinte: por agora não posso revelar o conceito do próximo console de nova geração, ou seja, do Nintendo Switch, mas em 7 anos desde o lançamento do Nintendo Switch, muitas pessoas compraram o Switch e estamos nos preparando para que essas pessoas continuem o jogando. E essa fala dele foi a base, mesmo se não for exatamente o que ele falou, que botou fogo na nossa teoria. E a teoria é que a Nintendo vai continuar utilizando o Nintendo Switch 1 no Nintendo Switch 2. Agora eu vou dar um tempo aqui para isso assentar na cabeça de vocês. A Nintendo continuando utilizando o seu Nintendo Switch no Nintendo Switch 2. Eu já vou explicar, mas eu não venho há anos falando aqui para vocês que eles não vão abandonar e que vale a pena pegar o Nintendo Switch 1? Pois é agora que a coisa começa a ficar interessante. O núcleo dessa teoria é que o Nintendo Switch atual vai continuar sendo utilizado quando a Nintendo lançar o seu sucessor. Essa ideia maluca é pautada em dois conceitos para vocês entenderem por que faz sentido na nossa cabeça. O primeiro conceito é que a Nintendo ela tenta sempre criar mecanismo para que as pessoas não vendam o seu console anterior. Afinal, o mercado de usados, apesar de não tão danoso assim quanto o mercado pirata, ainda não é o ideal para a empresa que quer vender jogos novos. Porque a venda de um console usado não gera novas vendas, receitas novas, né? E a Nintendo sempre fez isso. Lembra comigo? Na era do Nintendo 3DS, por exemplo, a Nintendo lançou uma versão melhorada, que era o New 3DS sem recarregador, dizendo que, quem vai comprar esse console já tem o 3DS original, então já tem o carregador. Podia parecer uma economia para vender o console mais barato, mas isso também foi uma estratégia para enfraquecer as vendas dos 3DS usados, afinal, menos pessoas venderiam o console sem o carregador. E a própria retrocompatibilidade também é um jeito também das empresas manterem jogos e acessórios quando alguém troca de console. Do Wii pro Wii U, a gente podia
reaproveitar absolutamente tudo menos o console. A sensor bar era reutilizada, o Wii Remote era reutilizado, os jogos e assim novamente impediu que as pessoas saíssem vendendo a sua coleção a preço de banana, certo? Se você tá comigo até aqui, a linha de raciocínio número 2 é a seguinte: todas as falas até o momento oficiais da Nintendo apontam para uma ligação forte entre as plataformas, a famosa transição suave que o presidente da Nintendo prometeu já e já falou isso várias vezes. A Nintendo já compartilhou oficialmente que a conta Nintendo vai permanecer, aquela que você usa no seu Nintendo Switch. Já deu a entender também que a retrocompatibilidade vai estar presente, e todos os rumores apontam para isso também. Ou seja, a ideia é simples: a Nintendo não quer perder no Nintendo Switch 2 os mais de 100 milhões de usuários que o Nintendo Switch 1 conquistou. E convenhamos, galera, isso faz todo sentido, mas parece que a Nintendo vai fazer isso de uma forma um pouco diferente do que a gente já vem acostumado a ver no mercado. Afinal, a Nintendo é a empresa do pensamento lateral, né? Bom, se a Nintendo costuma tomar medidas para frear o mercado de usados e ela quer manter os usuários do Nintendo Switch 1 no Nintendo Switch 2, que jeito melhor seria se o próprio Nintendo Switch 1 como todo pudesse ser utilizado no sucessor? Ou seja, no anúncio desse sucessor, ela mandaria um: ei, não venda o seu Nintendo Switch atual não, porque olha só o que você ainda pode fazer com ele. Aquele dinheiro que você investiu não foi desperdiçado, você ainda pode jogar esses novos jogos aqui também. Seria algo que faria as pessoas segurarem o seu console em casa e continuarem comprando jogos. Afinal, quem acompanha sabe que a maior parte do dinheiro vem da venda dos jogos, e o Nintendo Switch é uma máquina de vender esses games, principalmente comparado com os outros consoles. Eu vou entrar em detalhes como que isso vai funcionar, mas eu já quero deixar um aviso aqui pra vocês que eu venho falando há um tempo. Se por acaso essa teoria estiver correta mesmo e isso acontecer, se prepara pra já comprar o Nintendo Switch na mesma hora, porque os preços dele vão disparar. Porque o mercado tá esperando esse movimento de pessoas em massa se desfazendo do seu console pra comprar um novo, né? E aí a procura por Switch usado vai aumentar, e se esse movimento ocorrer, os preços também sobem. Inclusive, foi o que aconteceu com o PlayStation 4, tá? Ele não caiu de preço, subiu de preço depois. E com o valor do Switch usado alto, vale mais a pena comprar o Switch novo, e pode ter certeza que é nisso que a Nintendo tá mirando. Você acha que os caras estão de bobeira, cara? A empresa que mais sabe fazer dinheiro no segmento, os caras sabem muito bem como manipular ali e fazer a maior quantidade de dinheiro possível. Então faz muito sentido que, além dos jogos serem retrocompatíveis, além dos controles funcionarem, porque se vocês acompanham bastante aqui no canal, cara, ativem o sininho de notificações aí e se inscrevam aqui, vocês vão perceber que nos vídeos de notícia aqui no canal eu já trouxe patentes da Nintendo que mostram que tecnologicamente isso é possível, trouxe os rumores que mostram que os controles atuais do Nintendo Switch vão continuar funcionando no próximo videogame, os cartuchos do Nintendo Switch atual também, e agora talvez o próprio console mesmo funcione no Nintendo Switch 2. E se você tava com dúvida até agora, esse é o momento que eu começo a explicar como que isso vai acontecer. Eu quero começar com a teoria leve, porque temos aqui duas hipóteses, galera. A primeira delas seria o Nintendo Switch ser como um tablet de Wii U, lembra? Uma segunda tela. A Nintendo basicamente, com o Nintendo Switch, conseguiu trazer tudo que os seus consoles anteriores na história fizeram, só que em um videogame só, menos o Wii U, porque isso era impossível. Então quem sabe no próximo videogame da Nintendo, eles não possam fazer isso. E no próximo Mario Kart, por exemplo, você utilize o seu videogame atual para se conectar com o próximo videogame da Nintendo, com o próximo Mario Kart, e aí, cara, jogar em vez de 4 jogadores, de 5 jogadores. Ou até mais, e cada um dos adjacentes que não estejam utilizando a televisão, utilizam a sua própria telinha. A Nintendo já fez isso na época do Wii U, cara, com uma série de jogos, utilizando o Game Boy Advance como telinha. Então, essa é a primeira hipótese de como eles poderiam utilizar o Nintendo Switch atual no Nintendo Switch 2. Mas, primeiramente, lembrem-se, isso seria algo opcional. A Nintendo fez isso também, cara, com o Super Smash Bros 4. Você podia utilizar o seu 3DS como um controle para poder jogar no Wii U mesmo, e assim ter 8 pessoas jogando ao mesmo tempo, mesmo se você não tivesse controles o suficiente. Quem sabe eles não fazem a mesma coisa com o Nintendo Switch, só que agora com tela. Nessa primeira hipótese, eu tô falando do Nintendo Switch virar um acessório do sucessor. Então, não é que ela vai voltar a fazer jogos pensando em 2 telas exclusivamente, mas existiria o recurso para quem tivesse o Nintendo Switch de utilizá-lo como uma segunda tela também. Assim, cara, a pessoa que comprar um novo videogame não vai fazer com que o videogame anterior fique obsoleto, e também desincentiva a pessoa de vender o videogame anterior que ela tem para que ela possa utilizar ele nos jogos que tiverem essa funcionalidade, por exemplo. Isso seria feito com o Nintendo Switch 2 enviando a imagem para o Nintendo Switch 1. Então, o console realmente seria uma tela, ele não estaria processando nada, apenas recebendo a imagem do sucessor. Boa parte dos usuários de Wii U relatam que no fim do console, no fim das contas, os jogos que eles mais gostavam do uso do gamepad eram os que auxiliavam na gameplay, e não jogos que utilizavam o gamepad como base da gameplay. E é nesse sentido que a segunda tela poderia voltar. Por exemplo, imagina no
trailer do Nintendo Switch 2, um cara tá jogando Call of Duty que finalmente retorna às plataformas da Nintendo. E aí vem o irmão dele e saca o Nintendo Switch 1 e os dois podem jogar juntos, mas cada um utilizando a sua própria tela, em vez de dividirem uma tela só pros dois. Porque pra quem não sabe, era assim que funcionava o Call of Duty Black Ops no Nintendo Wii U. Um jogador ficava na televisão, ou até 4 jogadores na televisão, e o outro jogava o gamepad. E isso pra jogar multiplayer era maravilhoso, o modo zombies era maravilhoso com isso. Então agora imagina a Nintendo relançando um Breath of the Wild em 4K 60 FPS, já que tem rumores disso já nas notícias, vocês que acompanham aqui no canal, né? Gráficos lindos e etc. Só que dessa vez ele tem um extra. Quem tem o Nintendo Switch pode deixar o mapa o tempo inteiro sendo exibido lá para ser consultado, sem apertar o pause. Lembrando que Zelda Breath of the Wild era um jogo originalmente de Wii U, e ele teria essa funcionalidade, e a Nintendo cortou essa funcionalidade para que eles não tivessem essa diferenciação entre o jogo de Wii U e o jogo de Nintendo Switch. Eles podem agora trazer isso de volta nesse relançamento que tem os rumores. Mas não só isso, a Nintendo já fez isso também no Zelda Wind Waker HD de Wii U, entre outros jogos de aventura que utilizavam mapas ou inventário. Quem se lembra de Pikmin 3 aí no Wii U que também fazia isso, tá? Outra coisa, imagina que além disso, uma segunda tela facilitaria alguns ports ou adaptações do Wii U que utilizavam o gamepad, como o Kirby and the Rainbow Curse, que inclusive foi um jogo que ganhou uma classificação recente. Quem tá acompanhando as notícias aqui no canal, se você não tá inscrito, já se inscreve aí, sabe que ele ganhou uma classificação recente. Mas é difícil trazer ele pro Nintendo Switch e fazer ele funcionar na televisão sem essa tela, sabe? A mesma coisa pra Zombie U da Ubisoft, com todas as funcionalidades e toda a experiência que o Wii U tinha, sabe? Além também de relançar o Wii U, cara. Caso o Nintendo DS chegue ao Nintendo Switch Online durante a vida do sucessor do Nintendo Switch, daria pra deixar uma tela na TV e outra tela no Nintendo Switch 1, afinal, a tela do Nintendo Switch já é touch. Daria pra trazer esses jogos de volta. Outra coisa que faria isso ter sentido, além de tudo que eu já falei, são os jogos multiplataforma, que também poderiam criar usos pra isso. Por exemplo, o recente jogo do Jujutsu Kaisen, ele foi criticado por não ter multiplayer local, ou seja, o multiplayer de tela dividida, só que ele não funcionaria assim, porque as fases são muito grandes. De repente seria uma opção fazer igual a gente mencionou no Call of Duty, e esse jogo teria um modo local exclusivo do Nintendo Switch 2 para quem tivesse o Nintendo Switch 1. Aí até as empresas poderiam cobrar para fazer upgrade, né, para você poder jogar os jogos que você já tem no Nintendo Switch 2. Eu não gostaria que eles fizessem isso, mas se eles estão colocando uma funcionalidade nova, pode ter certeza que as empresas vão querer cobrar por isso. Tem o jogo também, cara, que pra mim é a melhor versão do Deus Ex Human Revolution do Wii U. Esse jogo utiliza as funcionalidades do gamepad de uma forma muito maravilhosa, cara. Tem o jogo do Batman pra Wii U também, que utiliza o gamepad de uma forma muito boa, mas que acabou ficando pra trás também simplesmente porque o Wii U flopou. Agora, essa funcionalidade tão legal, cara, pode ser reaproveitada se esses jogos forem relançados. E lembrando que o Nintendo Switch é uma máquina de vender relançamento de jogos antigos. Se esses jogos são portados facilmente pro Nintendo Switch e ainda podem ser vendidos tanto no Nintendo Switch atual quanto no sucessor, e ainda podem ter essa possibilidade das pessoas experimentarem isso no sucessor, cara, é uma possibilidade. Pensa o seguinte, toda plataforma nova também vende muitos jogos e novas experiências. As pessoas já gostam do Nintendo Switch, já estão comprando o Nintendo Switch 2 a rodo, e alguns desses jogos acabam relançando para as duas plataformas, mas as pessoas vão lá e compram no Nintendo Switch 2 para poder ter essa funcionalidade extra. É uma possibilidade. Lembrando que eu estou falando aqui de teorias, eu já vou entrar na segunda hipótese. Mas só para finalizar e recapitular, não estou falando de jogos obrigarem o uso de uma segunda tela. Seria apenas um acessório, algo opcional, que permitiria facilidades para quem tem um Nintendo Switch. A Nintendo não gosta de abandonar os seus jogos excelentes do passado. E Nintendo Land é um jogo que era excelente e basicamente ele tá preso no Wii U porque ele utilizava muitas dessas funcionalidades que são impossíveis nos próximos jogos. A Nintendo poderia voltar com o Nintendo Land. E aí, meus amigos, eu pergunto pra vocês, se isso que a gente tá teorizando aqui realmente acontecesse, será que você pretende vender o seu Nintendo Switch pra comprar o 2? Ou você ficaria com o seu Nintendo Switch atual pra utilizar ele nessas funcionalidades quando você conseguir pegar o sucessor, hein? Lembrando que ainda tem a segunda hipótese que pode combinar com essa que eu tô falando aqui agora, aumentando ainda mais o potencial dessa teoria. Comenta aqui se você venderia o seu Switch atual. Eu absolutamente não faria isso. Eu imagino que muitos de vocês ficariam com o seu Nintendo Switch atual também. Afinal, o objetivo de frear o mercado de usados foi concluído se a Nintendo fizer isso, né? Mas a segunda teoria é ainda mais ambiciosa e, entendam, ainda mais maluca. Ainda bem que a gente tá falando sobre sonhos aqui. A Nintendo utiliza no seu marketing aquele som de clique dos Joy-Con como conceito, né? Esse aqui, ó.
E isso não é à toa, isso é um jeito de te mostrar que a mudança de modo portátil para o modo híbrido, essa troca, ou seja, essa switch, né, que é isso que significa o nome do Nintendo Switch, é feita em um instante, em uma estalada de dedos. Tirou o console da dock, estalo, pronto, virou portátil. Esse é o conceito do Nintendo Switch que foi inovador. E eu te pergunto, e se a evolução disso fosse em um estalo também, transformar o seu Nintendo Switch no sucessor dele, em um Nintendo Switch 2? Um dos rumores que apareceu recentemente mencionava duas SKUs no mercado para quando a Nintendo lançasse o próximo videogame, ou seja, dois modelos do sucessor. O natural para muitos pensar foi, um vai ser uma versão de 256 GB e uma versão de 500 GB, sei lá. Mas e se um dos modelos for algo completo, entre aspas aqui, ou seja, o videogame completo custando lá os seus $400, $450, mas visando manter a tradição da Nintendo lançar consoles por $300 ali, que é um preço bom para a Nintendo, que tem mantido eles tendo bastante sucesso com o tempo. O outro modelo que eles lançassem no mercado foram, abre ainda mais aspas, transformador de Nintendo Switch em Nintendo Switch 2, pensado em quem já tem o primeiro. E aqui eu quero que vocês deem uma olhada nessa patente, tá? A Nintendo ela lançou essa patente há muitos anos atrás de um upgrade, né, que você pudesse fazer para sua dock do Nintendo Switch. Já havia uma patente como essa e essa patente novamente acabou ganhando um upgrade. Exatamente, a patente que a gente já conhecia ganhou um update em abril de 2024, cara. Um upgrade para sua dock. Mas o que esse upgrade faria se a Nintendo já tem patente para isso? Olha, no nosso vídeo de discussão a gente falou sobre isso. A gente pensou em uma dock que você pluga o seu Nintendo Switch atual e ele ganha o poder e vira o sucessor. Ou seja, você plugaria o seu Nintendo Switch atual em uma dock especial e essa dock daria mais poder e você poderia continuar utilizando esse Nintendo Switch. E lembra que eu falei do Nintendo Switch 2 ter essa capacidade de mandar a imagem da tela para o Nintendo Switch 1? Pois é, essa dock poderia fazer isso também para você poder utilizar o seu Nintendo Switch atual como modo portátil também. Claro, funcionaria como um Wii U, você precisaria estar perto ali daquela dock, ou funcionaria como um PlayStation Portal, que você precisaria de internet. Mas você poderia continuar utilizando o seu Nintendo Switch atual para isso, cara. Os controles deles, os acessórios dele, você compraria só essa dock ou esse upgrade para dock. Então se você ainda acha, cara, que ficaria estranho ou problemático pensar numa funcionalidade dessa para o modo portátil do Switch, eu quero que você olhe para esse controle paralelo do Nintendo Switch chamado Nitro Deck. Ele não é só um controle, ele deixa o console maior, mais ergonômico, ele ganha um suporte traseiro melhor, entre várias outras vantagens. E para funcionar com o Nintendo Switch tem o conector USB-C, que você pluga só o tablet nele, pronto. E bom, já deu para entender, né? Imagina que por $300 em vez de 400, visando quem já tem o Nintendo Switch, você compra como se fosse um super controle, um novo processador embutido assim, com tudo de novo que vai ter, memória, espaço interno, esse tipo de coisa. E aí você conecta o seu Nintendo Switch 1 e em um estalo, ele vira o Nintendo Switch 2. Eu não tô falando só de economia na compra desse segundo modelo não. Isso faria com que você literalmente mantivesse todos os seus usuários, os seus saves, os seus jogos baixados, tudo seria mantido. Afinal, você apenas adicionou poder ao seu Nintendo Switch como se tivesse instalado uma placa de vídeo num computador. Isso já é possível porque tem patentes da Nintendo que permitem isso no console atual. Isso faria muito sentido também porque a Nintendo declarou que quer vender 13 milhões e meio de Nintendo Switch nesse ano fiscal, ou seja, até março. Lembrando que a Nintendo prometeu anunciar o seu sucessor até março, e isso é um número bastante alto, cara, e a Nintendo não costuma inflacionar esses números para os investidores. Se eles pretendem vender ainda 13 milhões de Nintendo Switch nesse ano fiscal, cara, eles têm que ter um plano para continuar fazendo esse console ser muito interessante das pessoas terem em casa. E mais do que isso, o presidente Furukawa da Nintendo falou que ele não está com medo do sucessor atrapalhar essa meta. Claro que ele não vai atrapalhar, porque comprar um Nintendo Switch será como um meio caminho andado para já comprar o sucessor. Tipo assim, em novembro, na Black Friday, as pessoas vão lá e gastam uma grana comprando um Nintendo Switch OLED e vão jogando seus jogos que rodam muito bem no console, vão juntando dinheiro e aí, 1 ou 2 anos depois, por mais uns R$1.500, vão lá e compram o upgrade e pronto, eles têm um Nintendo Switch 2 em casa. É melhor do que pagar logo a soma disso, né, uns R$3.000, R$4.000 num console novo totalmente. E pensando por esse lado, amigos, se for desse jeito, cara, imagine o quanto o Nintendo Switch 1 ainda venderia. Daria pra fazer o console chegar nos 170, 180 e até 200 milhões de unidades vendidas e se tornar definitivamente o console mais vendido de todos os tempos, sem qualquer chance de ser ultrapassado no futuro. Quer dizer, pelo menos dificultar muito isso, né? Claro, teria que ter um jeito de fazer essa junção do tablet do 1 mais o controle com hardware do Nintendo Switch 2 caber nessa dock, né? Teria que ter ajustes, mas é algo que a Nintendo conseguiria fazer com a engenharia que ela tem, sabe? Afinal, é a Nintendo. E no mercado, a Nintendo é conhecida por ser a empresa de games que mais investe em R&D, que é Research and Development, ou seja, mais investe em novas tecnologias inovadoras. Eles estão testando tecnologias há anos. Todo mundo
sabia que o Nintendo Switch seria híbrido antes do seu lançamento, mas ninguém sabia como eles iam fazer isso. E ninguém imaginava também que eles fariam isso tão bem, de forma tão prática. Quem se lembra lá de 2017, cara, a gente não acreditou que ia ser tão rápido realmente. Você simplesmente colocar o videogame na dock e instantaneamente passar a imagem pra TV, tirar o videogame e ser instantâneo. Como o Nintendo Switch é, isso não era uma expectativa que as pessoas achavam que realmente ia ser assim, achava que era só propaganda. Então a Nintendo pode surpreender a gente e aplicar uma ideia desse tipo de um jeito ainda mais prático do que a gente está sugerindo. E se isso acontecer, imagina só, a Nintendo teria um Next Gen por $300 ou até menos e atrairia diretamente todos os mais de 100 milhões de usuários do Nintendo Switch 1. Afinal, a mensagem seria: pô, meu amigo, você já tem o Nintendo Switch 1, é só você comprar o upgrade e pronto, você tá na nova geração. Cara, isso é uma oferta de valor extremamente poderosa. E na boa, cara, eu volto a te perguntar, você que pretende vender o seu Nintendo Switch para comprar um novo, se essa teoria for real, você ainda venderia sabendo que poderia economizar mais de R$1.000 mantendo o console, que já é seu, para poder comprar o 2? Você pode simplesmente comprar o upgrade. Tipo, não precisa mais vender. O valor do 2 vai ser reduzido e você mantém os seus saves, jogos baixados, usuários. Seria muito mais vantajoso para o usuário e o objetivo de frear o mercado de usados seria completado com êxito e a Nintendo chocaria o mundo novamente. É, meus amigos, eu estou aqui no Japão não é por à toa não, eu vim aqui conseguir essas informações exclusivas para vocês. Tô brincando, galera, isso é só uma teoria, tá? Fora que isso poderia ser um novo padrão. O tablet do Switch 1 funciona no Nintendo Switch 2, o tablet do Switch 2 funcionaria daqui a alguns anos no Nintendo Switch 3, esse tipo de coisa. A Nintendo, de forma inovadora, facilitaria sempre a entrada de pessoas na nova geração e acabaria com aquele pensamento de: ah, já se passaram alguns anos, eu vou esperar esse console, vai que eles anunciam logo. Eu sei que muitos de vocês estão com esse pensamento, eu já falei pra vocês, cara, vale a pena comprar o Nintendo Switch agora. E se a Nintendo realmente fizer isso, vai ter valido a pena ainda mais. E tem anos, cara, tem anos que aqui no canal eu já fiz vídeo. Muito antes do presidente da Nintendo falar em transição suave, cara, eu falava que eu achava que a Nintendo, a partir do Nintendo Switch, ia fazer umas transições igual a Apple faz no seu iPhone, que o próximo console não deixa o anterior obsoleto. Só que eu achava que a Nintendo ia fazer isso de uma forma mais óbvia, igual o smartphone mesmo. Só que eles são muito mais inovadores do que isso, sabe? Essas ideias foram surgindo. Se eles forem fazer isso, eles vão fazer isso do jeito Nintendo. Então, na boa, Nintendo, se você não fizer isso, eu vou mandar esse vídeo pra alguém que faça, tá? É uma brincadeira, uma teoria, mas seria uma forma genial de criar um sucessor do Nintendo Switch tão inovador quanto. Um sucessor no conceito também, não apenas no hardware. Porque se o Nintendo Switch 1 foi a revolução, a unificação dos consoles portáteis com os consoles de mesa, o híbrido, o Switch 2 seria a revolução, a unificação do conceito de console velho com console novo, geração antiga com geração nova. É isso, meus amigos, o que vocês acharam dessa teoria? A primeira coisa que eu quero que vocês façam é agora mandar esse vídeo aí pras pessoas, pra pegar fogo aí nas discussões dos grupos de WhatsApp, e depois vocês comentem aqui o que vocês acham e o que os amigos de vocês acham dessa teoria, tá bom? Quero saber. A segunda coisa, cara, é deixar o like nesse vídeo e usa esse seu superpoder aí, porque você tem o superpoder de fazer esse vídeo chegar até mais pessoas. Então clica nesse like aí pra dar aquela moral e se inscreve aqui no canal se você curte Nintendo, se você curte Japão, lembrando que tem bônus aqui no final do vídeo, tá? Deixa o likezão aí e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. Lembre-se que o centro da teoria é que a Nintendo pode inovar na utilização do console antigo e utilizar de alguma forma o Nintendo Switch 1 no Nintendo Switch 2. Se você gostou da teoria, eu quero saber se você tem alguma teoria também sobre o que vai ser o modelo desse novo Nintendo Switch, se ele vai ser um super controle pro tablet do Switch 1, se você quer as duas coisas, se vai ser um acessório pra dock ou uma dock nova, ou se vai ser algo completamente diferente que nada disso vai acontecer. Comenta aqui embaixo e se vocês gostaram desse formato de Nintendo a sério também de teoria, eu quero saber pra gente poder trazer outras que a gente tem em mente aqui. Beleza, amigos? Lembrando, se você for visitar o Pereira, passa lá, fala que eu mandei um abração pra ele lá em São Paulo. Participem lá, inscrevam-se no canal dele lá, participem das lives, eles têm muitas coisas. O cara é brabo demais. Os links e as informações deles estão aqui na descrição, tá bom? Lembre-se de me seguir também nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, no Twitter, no TikTok e no Instagram. Chega lá, principalmente agora nesse período, e me segue mesmo. @RodrigoCoelhoC, que tá muito legal interagir com vocês lá, mostrando tudo que tá acontecendo aqui no Japão. Quem me seguir, eu prometo conseguir umas informações exclusivas aí, ó, na Nintendo. Vou visitar lá enquanto... No mínimo tentar.
Me segue lá, galera. Aqui na descrição também tem os links do Nintendo Barato. Chega lá, entra nos grupos do Nintendo Barato. É muito importante que vocês estejam lá, porque quanto mais o grupo cresce, mais descontos eu consigo negociar pra vocês, tá? Então é importante. E é lá que eu vou fazer o acompanhamento também das pré-vendas do Nintendo Switch 2. Estejam nos grupos. Tem no WhatsApp, tem no Telegram, tem no Instagram, onde for mais conveniente pra você, mas não deixa de estar em um dos grupos do Nintendo Barato aqui na descrição, tá bom? Sério, entre nos grupos. Dito isso, meus amigos, agora sim, eu vou ficando por aqui. Lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, porque isso é o mais importante que a gente tem. Agora sim, eu quero saber a opinião de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e fiquem com o bônus aí, amigos. Valeu! すみません。それ何ですか？ポケモンカードです。Ah, Pokémon Cards,そうですか。É, são as caixinhas muito bonitinhas ali de card Pokémon que tem ali atrás. 今このカードが売っています。Ah, わかりました。Ah, ganhei um brinde. はい、こちらのティッシュプレゼントしています。Arigatou gozaimasu. Uns tichozinhos ali de presente. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Sempre muito simpáticos, cara. E agora a gente sai, né? Aqui temos mais oportunidades de gastar nosso rico dinheirinho fazendo coisas que a gente gosta e não precisa. A gente pode colocar uma moeda aqui e fazer esse colecionável aqui, uma medalha, né? O Pikachuzinho dando tchau pra gente. E aqui do outro lado, os iniciais aqui de Alola, né? O Fuecoco, o Sprigatito, o Quaxly